A triangulação é uma das formas mais silenciosas de te colocar em competição dentro de um relacionamento. E eu entrei naquela história acreditando que eu estava acolhendo um homem ferido, mas sem perceber, eu já havia recebido um papel dentro do triângulo que ele havia construído. Quando ele entrou na minha vida, nós nunca estivemos realmente sozinhos. Desde o começo, sempre teve uma terceira pessoa entre nós. No começo foi uma ex, mas eu não conhecia a história dela, eu conhecia apenas a versão que ele tinha me contado. Nessa versão, ela era a louca, a promíscua, a mentirosa, a infiel, e ele era o homem profundamente ferido, tentando se recuperar de tudo que ela tinha feito. E eu acreditei. Sem perceber, cada um de nós já tinha um papel naquela narrativa. Ela era a vilã, ele era a vítima, e eu seria a mulher diferente, a mulher que mostraria que nem todas eram iguais. E foi assim que eu comecei a me esforçar para ser sempre mais compreensiva, mais leal, mais paciente. Eu não queria machucá-lo, como segundo ele, as outras tinham machucado. Hoje eu entendo que a triangulação já tinha começado antes mesmo de existir uma relação entre nós. Depois, vivemos o que hoje eu chamo de um relacionamento aberto, mas era aberto apenas para ele, porque isso nunca foi conversado, nunca foi combinado, e ele exigia de mim fidelidade, enquanto ele se permitia viver outras histórias. Eu não tinha essa liberdade, eu tinha somente a insegurança. Até que surgiu uma outra mulher e uma nova triangulação foi construída. Mas dessa vez, ela não foi apresentada como uma mulher inadequada. Ela foi apresentada para mim como uma pessoa impecável, porque ela não traía, ela não usava decote, ela preservava a própria imagem. Ela representava tudo aquilo que, segundo ele, faltava em mim. E foi aí que a triangulação cumpriu seu papel. Eu não senti apenas ciúmes, eu comecei a tentar a ser como ela era. Eu passei a vigiar a minha roupa, o meu comportamento, a minha forma de falar, as coisas que eu gostava. Eu tentei ser mais discreta, mais compreensiva, mais adequada, não incomodar, porque eu acreditava que se eu me tornasse boa o suficiente, finalmente eu seria escolhida. Mas aquela competição, ela não tinha linha de chegada, porque o objetivo dele nunca foi descobrir quem era a melhor mulher, o objetivo era me manter tentando ser essa pessoa. Quando aquelas 2 mulheres deixaram de ocupar esse lugar, eu me tornei a pessoa principal da relação. E foi então que a narrativa sobre mim começou a mudar também. A mulher que antes era especial, passou a ser a difícil, a inadequada, eu passei a ser ciumenta, a que precisava mudar. Mas outras mulheres continuaram sendo colocadas entre nós. Algumas realmente existiram, eu cheguei a conhecer. Outras apareciam só em mensagens, comentários, comparações, suspeitas e histórias sempre muito mal explicadas. Mas sempre havia alguém que poderia ocupar o meu lugar.